Olhando de agora, a gente pode pensar que o John Frusciante nunca ligou muito pro Red Hot Chili Peppers, que ele não fazia parte dele e não se envolvia muito com a banda. Mas a real é que um dos motivos que fizeram ele entrar para a banda foi o fato dele ser muito, mas muito fã de Red Hot. Apesar de ser mais novo que os meninos fundadores, ele sacava muito dos rolês lá de Los Angeles que os caras das bandas iam. Um tempo depois, ele conheceu o Anthony num churrasco e eles trocaram aquela ideia marota de rolê mesmo, sem pretensão nenhuma. Nesse primeiro contato, o John não quis se mostrar um fã logo de cara, bem ao estilo dele, mais reservado. Mas por meio de um amigo em comum, o Anthony soube que o John era um grande fã de sua banda, que manjava tocar as músicas e tudo mais. Daí a aproximação entre os dois foi aumentando, e o Anthony até dava rolê com o John, que a essa altura era requisitado na cena de LA por bandas à procura de um guitarrista. Durante um teste para a banda Thelonious Monster, Anthony viu com os próprios olhos o talento extraordinário de Frusciante e sabia que não podia deixá-lo escapar. Tudo isso aconteceu no final de 88 e o Red Hot tinha acabado de perder o guitarrista original, o Hilo Slovak, de uma forma trágica. E encontrar o John tão jovem, tão talentoso, deu um ar diferente à banda. Não só musicalmente, mas deu um novo astral pros caras. Com um começo mágico desse jeito, seria quase impossível as coisas darem errado. Empolgados e influenciados pela presença de John, o Red Hot embarcou numa sonoridade mais melancólica, mas ainda soava ácido e selvagem. A química era perfeita. Assim, Mother's Milk e Blood Sugar Sex Magik levaram a banda a um outro patamar. Tudo estava bom demais para ser verdade e alguns efeitos colaterais começaram a aparecer. O John via que a banda estava bem diferente e que isso mudou muito, mas muito a sua rotina, e o que ele realmente idealizava como uma carreira estava se transformando numa loucura sem fim. Mesmo depois do que aconteceu com Hilo Slovak, a banda continuava pegando pesado com as drogas. O John embarcou nessa e quando viu, ele estava viciado em heroína, uma das substâncias mais destrutivas de todas. Porém, diferente dos outros caras, o John não estava acostumado com isso. Ele ainda nem tinha 25 anos, estava acostumado a passar as horas se dedicando à guitarra para ter uma chance de alcançar os seus sonhos. De repente, o sonho se torna realidade, mas isso também tira dele a tranquilidade que ele nem sabia que valorizava tanto. A forma como ele lidou com isso foi bem ao jeito dele, sem falar nada, mas ao mesmo tempo demonstrando. Na turnê de 92, ele não ficava muito com a banda, preferia ficar longe da barulheira com a sua namorada. Uma situação difícil foi quando no Saturday Night Live em 92, ele deu uma sabotada na apresentação, tocando Under the Bridge com os erros bem toscos, saindo fora do tom e tudo mais. Isso baqueou a banda e os caras se ligaram que as coisas não estavam tão legais assim. Apesar disso, eles estavam doidos demais para pensar a situação de forma racional. Bem provável que eles pensassem que o John era apenas um pouco estranho, nada demais. Tudo isso ficou insustentável quando em maio do mesmo ano, o John simplesmente não quis mais tocar na turnê que eles estavam fazendo no Japão. A banda teve que cancelar os restantes dos shows de toda a turnê e, é claro, depois dessa ele saiu da banda. De repente, tudo virou de cabeça para baixo. A banda, a fim de se manter no topo e não perder aquele momento incrível, patinou para achar um guitarrista substituto. Em paralelo a isso, John estava descendo ao fundo do poço. Sair da banda não lhe deu tranquilidade que ele procurava, só o deixou sozinho com a depressão que começou a aparecer e com seus vícios que só aumentavam. Além da heroína, a bebida e até o crack começaram a tomar conta da sua vida. Mesmo assim, ele ainda buscava a música como uma válvula de escape e lançou 2 álbuns solos nos anos 90. O segundo álbum foi feito para comprar heroína, disse o John. No Red Hot as coisas também não iam bem. A banda tentou em 95 com o álbum One Hot Minute dar certo com o novo guitarrista, mas não rolou e em 98 ele acabou saindo da banda. Esse período foi realmente difícil para o John, tudo estava dando errado, indo de um lado para o outro, pois não conseguia se manter na sua casa. A depressão se agravando e a saúde se debilitando. Ele teve até que arrancar os dentes por causa de uma infecção na boca. E para a banda também, a desgastante saída de Dave Navarro sinalizou para a gravadora que eles estavam bem perdidos em relação ao que queriam da carreira. Como todo mundo estava no fundo do poço, o jeito era recomeçar do zero. O Anthony foi atrás de se reabilitar e isso não envolvia só drogas, mas também resolver os gatilhos que o levaram àquela situação. Flea sentia Anthony mudando e sabia que aquilo era um sinal para reviver a banda. E mais que isso, um sinal para trazer o John de volta. Simplesmente para as coisas serem como era antes. No começo, o Anthony achou uma ideia uma loucura e não acreditava que o John ia querer trocar de banda novamente.
novamente. Uma das coisas que fez o Anthony dar uma segurada na hora de procurar John foi que ele estava sabendo da situação lamentável em que o John estava, e definitivamente não queria vê-lo naquele estado. Por sorte, quando o reencontrou, rolou. John não estava tão mal e eles conversaram numa exposição de artes de John. A coisa estava evoluindo aos poucos e em 98 o John foi para uma clínica de reabilitação onde ficou por um mês. Apesar de Anthony ser um membro do Red Hot Chili Peppers, que estava mais próximo dele na época, o papo da volta dele teria que ser feito por meio de Flea. Isso porque o Anthony já tinha abdicado bastante do seu orgulho ao se aproximar, mas sobre esse assunto o Anthony, não estava totalmente preparado para um não de John. Já o Flea não, ele tinha dado a ideia e ele tinha um pressentimento de que aquele era um novo momento para todos. Além da volta de John à banda, seria uma oportunidade de sair da merda juntos e abandonar a loucura. Flea tomou atitude e visitou o John. Durante o papo bastante emocional, ele lançou: "O que você acha de voltar à banda?" O John deu uma tremida na base, mas aceitou: "Nada no mundo me deixaria mais feliz." Com todo mundo colocando a cabeça no lugar, o John teve provavelmente o período mais criativo de sua carreira. Com o Red Hot, uma sequência avassaladora de discos como Californication, By The Way e Stereo Arcadian. Em paralelo, John teve tempo também de lançar uma série de discos, destaque para o To The Record Only Water For 10 Days e Shadows Collide With People. Os caras estavam tentando se manter na linha e aproveitar ao máximo esse segundo auge na carreira, porém de uma forma diferente, trabalhando bastante com extensas turnês. A parte boa é que nessa época eles estavam simplesmente fantásticos no palco, tanto que para muitos o melhor show do Red Hot foi em Slane Castle, na Irlanda, em 2003. Mas a parte ruim é que, estando sóbrios, eles tinham poucas válvulas de escape para a pressão da rotina Studio Tour. Diferente do que muita gente pensa, a segunda e definitiva saída do John foi tranquila e natural. Durante a turnê de Stereo Arcadian, o Flea falou aos outros caras da banda que gostaria de uns 2 anos de folga após os shows. Aquilo virou uma chave na cabeça de John sobre o que ele poderia fazer durante essa pausa. A turnê ia chegando ao fim em 2009 e a ideia ainda estava na cabeça de John, que àquela altura já tinha decidido que não queria mais voltar à rotina de uma banda, e que aquela pausa poderia ser, na verdade, sua nova vida. É normal achar que o cara fez a coisa errada, afinal a banda estava no auge de novo, mas sabe como é. Fruscia tem a alma de um verdadeiro artista, estar satisfeito com a sua arte é o que lhe faz feliz. Há um tempo também ele estava curtindo fazer mais música eletrônica, na verdade tentando descobrir como se faz, experimentando coisas e desbravar esse novo terreno do que fazer shows. Aliás, ele nunca foi muito chegado em fazer shows. Os caras da banda reagiram com a mesma naturalidade e sempre que questionados sobre isso, eles falaram numa boa. O Anthony disse que o John chegou e falou que tinha cansado de rock and roll, e ele disse que tudo bem, convidando então o Josh. O Josh Klinghoffer, que era amigo de John, entrou no lugar e nenhum ressentimento ficou por conta disso. É claro que demorou para os fãs sacarem isso e até hoje muita gente implica com o Josh ou acha que há alguma mágoa entre o John e a banda. Teve até uma situação bizarra em que durante um show solo do John, alguém da plateia gritou "foda-se Anthony Kids", e o John mandou real pro cara: "Eu amo o Anthony, então foda-se você." Gosto cada um tem o seu, é verdade. E muita gente ainda não se conforma com a troca que ele fez do rock and roll pela música eletrônica. Mas a real é que o cara não precisa mais de aprovação de ninguém e, de certa forma, ele respeita muito o legado do Red Hot Chili Peppers. Simplesmente achou melhor seguir um outro caminho.